15 minutos depois, a mesma médica vai te chamar para entrar na sala. Seus pais estão com a sua outra filha lá fora. A médica te instrui a conversar com aquele corpo animado pela massagem cardíaca que nunca para pedir para ela voltar. A Lina entra junto e vocês não se olham. E Ramia, vamos, filha, vamos para casa. Minha voz está saindo? Não, não está. É você deitado nessa maca morrendo. Sua filha está em casa assistindo a televisão. Ela não imagina que o câncer já comeu todos os seus órgãos abdominais. 40 minutos depois, eles desistem. A menina está morta. Haverá dores que são insuportáveis. Vamos ver o que virá Tiago Ferro com o seu O Pai da Menina Morta, aqui no Quixotado, o seu programa de literatura, com a apresentação de Amâncio Siqueira. O Pai da Menina Morta, do Tiago Ferro, foi publicado pela Todavia em 2018 e tem feito um grande sucesso. Já recebeu edição em Portugal e foi eleito pela Revista 451, uma revista especializada em literatura, como um dos melhores livros de 2018. E, a princípio, ele tem algumas características das quais eu não gosto e que eu acho, inclusive, que são responsáveis pelo afastamento dos leitores da literatura brasileira contemporânea. É uma autoficção fragmentária, com um enredo pouco discernível. E por que eu estou indicando para vocês um livro que tem características das quais eu não gosto? Porque em literatura não existe o certo ou o errado, nem existe fórmula mágica. O que existe é aquilo que funciona e o que não funciona. E muitas vezes o texto impõe algumas escolhas estéticas, como é o caso desse livro aqui. Algumas escolhas estéticas não são frutos de preguiça nem de pretensão, mas são necessárias. E eu acredito que o texto do Tiago Ferro veio dessa forma porque não poderia ser de outra forma. É como se, depois da perda da filha, o cérebro dele explodisse. E esse livro aqui é uma tentativa de catar os cacos, de reunir os pedaços e seguir em frente. É um livro que traz desde descrições de atos sexuais, porque o protagonista, que não tem nome, em determinado momento vai viver um caso com uma professora de yoga, e ele descreve algumas relações sexuais entre eles. Vai ter listas, verbetes de dicionário, de enciclopédia, fotos de alguns momentos históricos, alguns versos de letras de música, relatos de jornais, de notícias. É como se fosse um diário. Em um determinado momento ele diz, inclusive, alguns possíveis títulos para o livro, e um dos possíveis títulos seria apenas um diário. E é mais ou menos isso, é como se fosse um diário do sofrimento ou um inventário da dor, em que ele vai relatando coisas aleatórias, muitas vezes contraditórias, mas que vai mostrando o quanto essa dor é profunda. Inclusive, em algumas sessões, ele fala sobre a vida dele anterior ao nascimento da filha, como conheceu a mãe dela, coisas do tipo. E você percebe que parece aqueles PowerPoints, em que você tem um determinado assunto central e vários assuntos que apontam para ele. E é como se tudo o que aconteceu antes da morte da filha fosse uma preparação para aquele momento. E tudo o que aconteceu depois fosse em consequência daquele momento. É como se aquele momento fosse central, não só para a narrativa, mas central para a vida do protagonista. A partir do momento em que ela morre, ele passa a ser o pai da menina morta. Isso é uma etiqueta. E ele vai falar algumas coisas interessantes, por exemplo, como o julgamento da sociedade. A sociedade julga que uma pessoa que perdeu uma filha ou um filho deveria morrer um pouco também, tentar acompanhar o filho até o túmulo. Como é possível você se alimentar, fazer qualquer coisa, inclusive sexo, depois de uma perda como essa? E o livro traz um certo cinismo,
que me lembra um verso de uma música de Engenheiros do Havaí, que diz o seguinte: a dor que ninguém nunca sentiu é o sentimento mais comum. E é isso, né? A perda de um filho, de uma filha, é algo antinatural, algo que ninguém espera passar, mas que milhares de pessoas passam diariamente. E quem passa por isso tem que seguir sua vida de alguma forma. E além disso, tem algumas passagens muito interessantes sobre a relação do que acontece com as pessoas e como a sociedade trata isso. Vou ler 2 trechos para vocês que eu achei muito interessantes. As pessoas gostam de assistir a filmes de veteranos de guerra pelos mesmos motivos. Quando acaba a sessão, dá vontade de chorar. Mas depois de 15 minutos, na fila para o pão de queijo com café, parece que tudo está no seu devido lugar. Eu me tornei esse filme de guerra. Não me importo. Desde que não exibo minha cabeça cortada na porta da Catedral da Sé, desde que não deixem os viciados da Cracolândia jogarem futebol com ela, desde que ninguém pule atrás de mim de penhasco de 12 andares, tudo bem. Não me importo. Qual o tamanho da falecida? Não sei. Ele olha a ficha que eu fui buscar no hospital e entreguei a ele. Ah, é uma criança. Sinto muito. Nesse caso, há 2 opções de caixões, o mais simples e o branco com detalhes dourados. Ele me acompanha até o showroom, onde há alguns modelos expostos. Tudo cheira a verniz, há luzes dirigidas em cada peça. O carpete é verde escuro e a decoração é de bom gosto. Escolho o mais bonito. Ele me pergunta sobre as flores. O pacote fica em R$ 500, mas vale a pena. Falo que pode ser apenas uma coroa de cada lado. A cruz não é necessária. Formalização. Você vai querer? Tem que ser pago à parte em dinheiro ou cheque. Se não fizer, como o serviço vai ser mais de 24 horas após o óbito, vai ter que ser caixão fechado. Ligo para a Lina. Sem formalização, ela não vai poder a filha pela última vez. Ela não vai poder ver a filha pela última vez. Sim, vou querer formalização. E quanto ao padre? Pode ser um de verdade, mas nem sempre funciona. Ou um ator profissional. Nesse caso, ele envia uma proposta de texto por e-mail. Personalizado é 20% mais caro. É preciso aprovar até 3 horas antes da apresentação. Acho que não sou batizado. Aceita cartão? Sim, em até 3 vezes sem juros para compras acima de R$ 800. A segunda via é do senhor. Boa sorte. Eu que agradeço. Veja bem, acontece uma dor inesperada e devastadora, e no entanto há que se seguir a vida, há que se seguir cerimônias. Em determinado momento ele disse que é um absurdo escrever na fila para a câmara de gás. Mas todos nós, de alguma forma, estamos na fila para a câmara de gás. E continuamos fazendo o que fazemos, independentemente, porque há que se viver, né? A vida é muito curta, algumas curtíssimas, e precisamos seguir em frente todos. Esse livro aqui me lembra outro livro também, autoficcional, que eu gosto muito, que é O Filho Eterno, de Cristóvão Teza. Pode até parecer irônico, né? Em um, o título é O Filho Eterno, enquanto que em outro o título é O Pai da Menina Morta. Mas, de certa forma, eu vejo como 2 romances autoficcionais em que os autores, através de seus protagonistas, relatam suas relações com filhos que não seguirão a vida normal. Enquanto que em Um Filho Eterno, o filho do protagonista tem síndrome de Down, e em determinado momento do livro ele se anima com a ideia de que a criança poderia morrer cedo, porque na época do diagnóstico, nos anos 70, crianças com síndrome de Down não tinham vidas longas, apesar de que depois o protagonista desenvolve um amor muito grande pelo filho e vem a se arrepender dos sentimentos que teve. Aqui, a filha do protagonista morre aos 8 anos de idade, e depois disso ela também vai ser uma filha eterna, porque ele nunca vai conseguir vê-la se desenvolver, se tornar dona de casa, se tornar mãe e inclusive cuidar dele na velhice.
ela vai ser sempre uma menina de 8 anos de idade. Fica a recomendação, é um livro fortíssimo, com alguns momentos marcantes, uma prosa que faz você sentir muito e ter uma certa catarse. Eu lembro o período de abertura do Tolstói para o Ana Karenina. Ele diz que todas as famílias felizes são parecidas entre si, mas as famílias infelizes são todas infelizes à sua maneira. E é por isso que a arte é melhor quando trata mais da dor do que da alegria, porque a alegria muitas vezes não contagia o leitor, o espectador, enquanto a dor, de certa forma, desperta no leitor sua empatia e leva o leitor, o espectador, a, de certa forma, sublimar seus próprios medos e pesadelos. E o Tiago Ferro, apesar de não tentar fazer isso aqui nesse livro, ele não quer dar respostas para a dor, ele não quer dar soluções para o sofrimento, mas o simples fato de você ler sobre o sofrimento dele já faz você, de certa forma, vencer um pouco dos seus próprios medos. Indico fortemente esse livro, é muito interessante. E a gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.